Fala, ser humano, como que vocês estão? Começando mais um Pode Ser Humano. E hoje um dia extremamente especial. Extremamente especial. Hoje é aquele dia que eu quero ser o mais objetivo possível nesse começo, pra gente já não perder nenhum segundo desse papo maravilhoso. E para começar, né, gente, no primeiro episódio eu acabei esquecendo de falar aquela coisinha básica do algoritmo. Então eu preciso que você compartilha, curte esse vídeo, encaminha para todo mundo, comenta, enfim, coloca suas impressões sobre o tema que a gente está discutindo aqui. Afinal de contas, aqui não é para ser um lugar só de uma primeira pessoa falando, uma única pessoa falando, mas é um lugar de conversa. Então eu quero provocar você a curtir, compartilhar, repostar, comentar, tá bom? Faz essa ajuda pra gente, que o algoritmo, essa história do algoritmo que todo mundo fala, eu achei que eu nunca ia precisar fazer essa coisa do algoritmo, mas eu vi que é preciso para a mensagem chegar mais longe. Então, gente, encurtando aqui, quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. E de verdade, eu acho que para esse tema, esse nome do podcast, né, Pode Ser Humano, é uma das pessoas mais especiais. No primeiro episódio eu disse também que quando você tem um sonho, a primeira coisa que você pensa é quem vai comigo nesse sonho, né? Então, eu vou pra Disney. Aí a primeira coisa que vem na sua cabeça é, tá, mas eu vou com quem? Porque todo sonho você quer levar alguém importante. E eu fico lisonjeado de poder trazer para esse comecinho de Pode Ser Humano essa pessoa especial que é Heloísa Capelas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi muito gentil da sua parte. Eu tô aí. Eu aceito todos os convites para poder falar e passar a mensagem, como você mesmo disse, né? E esse nome é muito. Vocês foram muito felizes. Parabéns, né? Que bom. É um nome bem bacana para um podcast. Pode Ser Humano. Me empolguei aí com a ideia. É muito bom. Parabéns. E até, a gente, quando que surge, né, essa ideia de nome? Ó, tem água aqui se quiser. Uhum. Surge até com esse contexto num ambiente que a gente está, né, de muita informação. É um contexto até um pouco poluído de informação. Sim. A vulnerabilidade, a humanidade, ela às vezes não faz sentido para a internet porque ela não gera tanta curtida, não gera tanta autoridade, né? Eu imprimir as minhas dores, parece que não é tão inteligente na internet, né? Porque na realidade só se mostra o bonito, né? Exato. É a capa você não mostra quando você tá chorando, né? Você só mostra quando você tá sorrindo. Capa do herói, né? Só. E aí a proposta é realmente a gente provocar um lugar que sim, a gente vai colocar as nossas alegrias, os nossos talentos, os nossos lados belos, Bacana, né? Mas a gente também vai colocar o lado de dor, o lado de angústia, que também tem sua beleza, né? Sim. Então, Elô, primeiro, de novo, agradecer você pra gente começar esse Obrigada. papo. E eu queria primeiro, eu gosto sempre de ouvir do convidado uma pergunta que pra mim é uma das mais complexas que tem pra responder, porque eu às vezes faço ela pra mim, eu falo assim, meu Deus do céu, parece uma pergunta simples, mas ela é complexa, né? E nesse momento de apresentação eu queria ouvir de você, quem é Heloísa Capelas? Quem é? Você sabe que quando eu me apresento nas palestras, eu digo que a minha melhor característica é ser Heloísa. E ser Heloísa basta, né? Que legal. É exatamente quem eu sou. É o nome que meus pais me deram, carrega toda a minha história, as características, toda a minha formação, né? Mas se as pessoas quiserem encontrar, eu sou hoje mais reconhecida como a responsável pelo processo Hoffman no Brasil. Sou especialista em autoconhecimento e em transformação, né? Em inteligência comportamental. Então, é nesse lugar profissional que eu me encontro, né? Mas eu sou um ser humano, eu sou mãe, eu sou amiga, sou filha, sou irmã, sou tia, enfim. Vários papéis. Vários papéis, né? Mas o Heloísa é a minha identidade. Que legal. E, Elô, falando do Hoffman, até que você comentou, para até o pessoal entender um pouquinho, o que é o processo Hoffman? O processo Hoffman é um curso de autoconhecimento. Ele tem duração de 7 dias. Ele acontece aqui em São Paulo, em Cabreúva, né, a 70 quilômetros da capital. Legal. Ele é uma metodologia criada pelo Bob Hoffman
em 1967. Ei. O primeiro grupo do processo foi lá em Santa Helena. Eu não estava nem no pensamento. Não estava, você estava no céu ainda. Né? Há 56 anos, né? Foi em março de 67, e ele é o pai de tudo que a gente conhece aí de autoconhecimento. Na época que o Bob criou o processo, não existia nada disso, né? Não existia a ideia de outra inteligência que não fosse o QI. Nós falamos aí, o QI era que, no século XVIII, no século XIX, é que ele... Definia as pessoas, né? Isso, a forma isso. de contratar. Era Aqueles testes psicotécnicos, né? Que definiam a nossa inteligência. Ele foi o primeiro a dizer que nós, além desse QI, além da inteligência intelectual, nós tínhamos mais 3. E aí ele é o primeiro a falar de inteligência emocional. Nossa. O Daniel Goleman, em 92, quando ele lança o livro dele, 92, né? Então, assim, quase 20 anos depois é que ele vai lançar o livro Inteligência Emocional. E o Bob já tinha falado. Quando lança, já foi até trazendo um contexto de fora, né? Que ele trouxe o livro. Né? Isso. Então, já era velho, né, pra gente, esse conceito de inteligência emocional. E só agora, na pandemia, é que ela virou moda. Né? Porque na pandemia que esqueceram do QI agora. O pessoal falou assim, o QI não tá servindo para nada, tá todo mundo desesperado, apavorado. Agora o inteligente em casa. E o que eu faço com isso, né? Então agora é que as pessoas começaram a entender que sim, existe sim outras inteligências dentro de nós. Já mapearam 9 inteligências, dando nome e tudo mais. Tem 2 aí, talvez vire 11. Mas se a gente pegar todas elas, elas cabem nas 4 que o Bob definiu. Uma inteligência intelectual, e aí tem a lógica, a matemática, etc., que está definido dessas 9 inteligências, mas que a gente pode pôr tudo na inteligência intelectual. Certo. A inteligência emocional, que é o que o Bob diz, toda a nossa capacidade de sentir emoções e sentimentos. A nossa inteligência física, essa que a gente conhece, o nosso corpo como inteligência, né? E a nossa inteligência espiritual, que não tem nenhuma conotação religiosa. É a parte que nos conecta. Perfeito. A gente pensa que a gente se conecta pelo sentimento de amor e, na realidade, sem espiritualidade, a gente não se conecta com o outro. Então, o Bob diz que a inteligência espiritual é aquela que dá tomada, sabe? Um plug encosta no outro. Então, é a conexão que a gente faz com a gente, com o outro e com tudo que tem nesse universo aí, né? Inclusive com Deus. Legal. Então, ele vai definir essa espiritualidade sem doutrina, sem religião, sem fé, nada disso. É uma inteligência que nos compõe tanto quanto a inteligência intelectual. Que talvez entre até um pouquinho, não sei aonde que você colocaria essa inteligência, mas a inteligência social, né? Que não sei se ela é classificada como uma inteligência também, mas é essa percepção de eu fazer parte de um todo, né? Isso, podemos dar outros nomes, sim, né? O Bob deu essas 4: emoção, intelecto, espírito e corpo. Então, essas 4... Espírito e corpo. Essa do corpo, eu nunca tinha escutado falar assim. Né? Ele desenha, né? Ele faz um modelo, quando ele está no comecinho, para contar para os seguidores dele como é que ele via o ser humano. Então, o Bob era um homem de metáforas. Tá. Ele falava o tempo todo, sabedoria. parece com, igual a quê, né? Sempre assim. Ele não tinha umas respostas lógicas para a gente. Ele sempre contava uma historinha. E ele dizia, o ser humano é como se fosse um cristal, como se fosse um diamante, não um cristal, um diamante. Uma pedra de diamante. Não existe um diamante igual ao outro. Hoje a gente já sabe disso, os diamantes são todos diferentes. Claro que você pode lapidá-los de maneira que eles fiquem parecidos, mas eles, na origem, eles são todos diferentes. E eles estão dentro de uma pedra preta.
É lá dentro que se acha o diamante. E aí ele diz: nós somos esse diamante e precisamos lapidar essa pedra Ah, que nos esconde. E quando lapidamos, encontramos essas 4 inteligências. nossa, Então ele vai fazer um diamante com as facetas perfeito. das inteligências. E aí ele põe um redondo assim em torno dos triangulinhos que ele monta, dos losangos, na verdade. Ele faz um círculo e diz: e o círculo é o corpo, é o que abriga as nossas inteligências. Ele é o veículo para que a gente possa se relacionar. Perfeito. Então, eu não tenho uma inteligência intelectual aqui visível. O que eu tenho é esta aparência. Isso lá em 67, né? Imagina, gente. Hoje com as neurociências que surgem a partir das ressonâncias magnéticas, a primeira no mundo foi em 95, chegou em 98 no Brasil, só a partir de 2000 é que as ressonâncias começam a desenhar ou a fotografar, a filmar como a gente funciona. Então é muito recente. De 98 para trás, você pode jogar tudo fora, tudo que você achava como a gente funcionava. Teorias e... Agora é que nós estamos nos entendendo. Então, a neurologia da mulher diferente da do homem, como a criança aprende, tudo isso. Interessante. E as neurociências estão cada vez mais próximas daquilo que o Bob Hoffman dizia. Né? Então, ele dizia assim: nós, infantis, nós, crianças, da concepção até mais ou menos 12 anos de idade, aprendemos por cópia e repetição. Tá. O ser humano aprende por cópia e repetição, sempre, a vida inteira. Hoje, esse podcast tem a intenção Perfeito. de fazer com que outras pessoas se transformem, né? Então, elas vão aprender por cópia e vão repetir até ficar boas nisso. Foi assim, isso é autoconhecimento. Sempre foi assim, é assim que a gente funciona. E o Bob vai dizer isso, mas para que a gente chegue nesse lugar, você precisa olhar para a sua história, porque como você é, como você construiu, quem você a sua história te constituiu. E você é assim da onde? É. E a gente tem uma ideia de que nasce assim, sabe? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, serei sempre assim. Não é verdade. Nós fomos construídos. E ele vai arriscar, né? Falar uma coisa assim, que ainda é muito difícil. Ele vai dizer que nós somos puro amor. O Bob vai ser um defensor do amor, assim, de uma maneira avassaladora. Ele diz que tudo no mundo é amor. Tudo no universo é amor. E nós somos uma partícula desse amor. Nascemos e fomos criados assim. Então, nós vamos dizer que cada ser humano é uma fonte inesgotável de amor. Que demais. Nasce assim. Só que nasce na concepção, né? A hora que o espermatozoide junta com o óvulo, concebeu, fecunda. Aí existe uma inteligência espiritual já dominando tudo. E aí já existe um corpo e uma inteligência emocional muito ativos. Hoje, com as neurociências, nós já descobrimos que a criança sente sabor na barriga da mãe, a criança já faz cara feia, a criança já se entristece, ela já se alegra na barriga. Então, quando o Bob falava isso, nascer é a concepção, a gente ainda estava muito longe de entender, porque para nós nascer é quando sai da barriga, né? E é verdade, quando sai da barriga a gente viu, mas já está vivo antes. E agora a ciência agora está provando. Antes era escuro isso pra gente. É porque não tinha fotografia. Hoje tem 3D, você vê 3D, né? A ultrassonografia 3D. Então, antes das ressonâncias, nada disso era possível provar, era só uma teoria. E o Bob era muito inteligente, ele dizia assim: não discuta comigo. Eu sou muito ignorante, eu não posso te ajudar em nada. Eu não sei
Porque é assim, eu só sei que é. Muito legal. E aí não tinha discussão, né? Porque ou você Acabou, acreditava nele ou não. Hoje, com as neurociências, a gente fala, o cara sabia mesmo. E da onde ele sabia, a gente não sabe da onde ele sabia. Porque ele era um americano muito simples. Ele fez até o 3º ano do ensino médio. Meu Deus. Então, assim, não é professor Você teve doutor, não bastante é. contato com ele, Elon? Eu tive algumas oportunidades, as que eu encontrei com ele 6 vezes. Todas aqui no Brasil. Que legal. Ele vinha para cá, ele gostava muito da Marisa Tami, que foi a difusora do processo no Brasil, e ele dizia, ela é a filha que eu não tive. Então, cada 6 meses ela ia para lá, cada 6 meses ele vinha para cá. Então, eu tive oportunidade, antes da morte dele, né? Sim. Tive a oportunidade de encontrá-lo. Uma figura muito interessante, assim, ele era muito brincalhão, ele era bem bonachão, assim. Não falava, vou dizer, ele não falava nada sério. Tudo era uma brincadeira ou tudo era uma metáfora, que daí você ia para casa e fazia, ai, acho que E ele falou agora eu fiquei- comigo, acho que ele falou comigo sobre isso, né? Ele ia contando historinhas e ele mexia no seu mais profundo. Nossa! Que legal. A teoria dele diz: nós somos uma fonte inesgotável de amor. Nascemos assim, mas não fomos vistos. Porque quando nascemos, já nascemos num sistema familiar neurótico, ele vai dizer. Porque já são de adultos Perfeito. que estão preocupados com outras coisas. Estão preocupados com a sobrevivência, então o papai está tentando a profissão, a mamãe está indo trabalhar para ter dinheiro, eles estão preocupados com a sobrevivência. Você já nasce, ou é o filho mais velho é o detentor de todas as neuroses familiares, né? Porque ele é a realização do sonho, ele é o que tem que ser. Vai ter contato com as neuroses. As expectativas do filho mais velho são muito difíceis. Ou ele é o caçula, né? Então também é uma outra visão do caçula. Então o caçula pode tudo, o caçula Vai pra um é o outro lugar, outro bebezinho, extremo. porque tem o mais velho que vai dar conta. Ou é o filho do meio, que fica meio sem valor ali, né? O mais velho é isso, o caçula é aquilo, ele fica meio perdido ali naquele sanduíche. Com isso, os pais vão definir onde nós vamos morar, que escola nós vamos frequentar, que família nós teremos. Então, existem gravidez acidental, né? Existe, e que a criança, então, nasce sem família, foi um acidente, o pai vai para um lugar, a mãe vai para o outro, quem cuida é a avó. Meio que ela se sente uma intrusa, né? Isso. Uma intrusa na vida, né? Ela se sente, para falar a verdade, um erro. Né? A gente tem muito disso lá no processo Hoffman. Jovens, né, que tiveram filhos muito cedo e aí numa imaturidade e numa tentativa de acertar mesmo. Então os pais ficam juntos, mas eles ainda têm faculdade para fazer, trabalho para fazer, dinheiro para ganhar. E aquela criança fica no meio ali daquela confusão. E é interessante que se você pergunta para um pai, né, todas essas situações da vida, buscar sobrevivência, trabalhar, ela vai dar o motivo ser o filho. Isso. E às vezes o último que está sendo o motivo é o filho, né? Só que o filho não está sendo visto. Exato. É muito interessante. E o Bob vai dizer, essa fonte de amor que caiu nessa família e ela não é vista, ela vai ter certeza que é ela que está errada. Ser quem ela está errado. Então ela vai construir um muro de vergonha para esconder quem ela é. E aí ela vai copiar, ela vai criar um falso eu, copiando os comportamentos dos pais. Porque para a criança bom, se eu sou assim e está errado, aqueles lá são os perfeitos, né? Porque pensa que eu tô aqui pequenininha, aqueles caras, eles me dão comida, eles me aquecem, eles me embalam, eles me agradam. Perfeito. Nossa, eles são os caras, né? Se eu for exatamente como eles são, aí eu vou ser amada. Nossa. Essa é a teoria dele. Sim. E aí nós escondemos quem verdadeiramente a gente é,
Começamos a não acreditar no amor incondicional e aprendemos o amor do si, que é o amor que os nossos pais nos dão. É muito amor, mas se você se comportar. Condicional, né? Né? Eu brinco muito que eu digo assim, pensa assim no seu filho. Qual é o ideal? O que você gostaria espera dele? Bom, para começar que ele durma a noite inteira. Eu venho da maternidade, tudo que a gente pergunta quando vai visitar bebê, não é assim? Tá É dormindo? verdade. Porque privação de sono é muito dolorido. Então, o que a gente quer é que ele durma a noite toda. Aí é o filho bom. O filho que acorda de hora em Pronto. hora, nossa senhora, é um tormento, né? Porque privou meu sono e eu tenho que atendê-lo. A gente espera também que ele faça a transição de alimentação Perfeito. super fácil. É a hora do suquinho, agora é a hora da comidinha e ele aceitou todos os Vai comer a quantidade certa. certa. Nossa, o sonho da minha vida é que meu quase filho um coma filho bem. nutricionista, já criança. Isso, né? Eu quero que ele vá bem na escola, que ele tire notas altas. Eu quero que ele seja adequado, que ele cumprimente a vovó toda vez que a vovó chegar, que ele seja bem-humorado, educado, adequado. Então, assim, a expectativa que a gente tem de uma criança é muito grande. E ela tá sendo ela. Mas a gente não olha para a criança com curiosidade. Então, quando essa fonte de amor entra nessa família, não existe curiosidade, existe expectativa. E aí essa criança não é vista. Ela não se sente vista, não se sente reconhecida e, por isso, na fala do Bob Hoffman, se sente abandonada. Uau. Então, não é o abandono, né? Não é que eu dei para criar meu filho, nada literal, disso. não. Eu sou dona de casa, eu cuido dele, eu cuido da comidinha dele, eu levo na escola, eu busco da escola. Mas como eu olho para ele com a expectativa de... Agora ele tem 2 anos de idade. Bom, então agora ele tem que estar falando. Agora eu tenho que tirar a fralda. Agora eu tenho uma expectativa do que é ser um filho. E eu, como mãe, jogo em cima dele. Perfeito. E não dou para ele a autorização dele ser quem ele é. Sim. Imagina que hoje nós estamos falando de inclusão. Hoje, quantas crianças deficientes, autistas, cegas, surdas já nasceram no mundo e que não se sentiram parte da família? Meu Deus. Porque já nasce com uma dificuldade, uma deficiência e não era nada disso que os pais queriam. Ela já nasce não se encaixando, né? O exercício que os pais têm que fazer para que essa criança caiba. Eu tenho uma filha deficiente mental e mais 3 filhos normais. A confusão que eu fiz com eles, a segunda filha, ela é a minha filha mais velha. Tá. A segunda filha, com 3 aninhos de idade, pôs a mãozinha na cintura, olhando para mim, indignada, dizendo: mamãe, eu sou normal. Olha para mim. Nossa. Porque eu fiz o contrário. Ao invés de olhar para normal, eu fiquei olhando para deficiente. Então, assim, é tudo tão difícil em cima das expectativas. Eu queria que a minha filha sarasse. A outra era normal. Sim. Olha só. A outra não... Tem pais que fazem o contrário. Não olham para o deficiente porque é grave, não tem cura. Então, é melhor nem olhar. E cuido daquele que tem as características boas, né? As que a gente chama de normal. Então, tudo isso a gente não sabe que está fazendo, né? É tudo inconsciente. E aí você trouxe o ponto do amor condicional, né? O amor do si. Do si, né? E aí vem, né? Porque se existe uma expectativa na maternidade e na paternidade sobre um filho, o não atendimento dessa expectativa começa a colocar o si, né? Isso. Porque, tipo, já que você não me atende... Você vai ser castigado. Então, olha um exemplo simples. Eu tô com uma criança aqui conversando com ela, ela é uma gracinha, tá linda. Eu digo, nossa, você é o amor da mamãe. Daí ela começa a jogar bola e joga a bola no vaso de cristal. Aquele que veio lá do... Aquele. Precioso veio... A hora que ele quebra meu coração.
E eu digo, tudo que você faz, você quebra, você quebrou o vaso, você é um desatento, você é um desastrado, vai jogar essa bola lá no seu quarto. A criança que era o amor da mamãe, de repente virou a peste ruim do inferno. Foi assim que ela se viu. E essa é uma dor. E é uma dor que a criança vai ter certeza que ela é má. Só que ela não tem para quem compartilhar. Ela vai esconder e não vai acreditar no amor. O que o Bob vai dizer que 12 anos da nossa vida, os nossos 12 primeiros anos, na média, o último sistema que fica pronto dentro de nós, nosso completo, é o aparelho reprodutor. Quando a menina menstrua, o menino ejacula, acabou. Acabou a infância. Acabou a nossa construção de ser humano. Nós estamos prontos para ir para a vida adulta. Porque a adolescência é uma construção social, não é fisiológica. Então, nós vamos para a vida adulta. Nesses 12 anos, os 12 anos nos formaram. Tudo que aconteceu nos 12 anos nos influenciaram. E nós aprendemos por cópia e repetição. Só que o Bob põe tudo isso na conta de pai e mãe. Porque ele diz, se esse espermatozoide não tivesse encontrado com este óvulo, nada disso da sua infância tinha acontecido. Então, esses são os seres mais importantes da sua vida. A única possibilidade de amor incondicional é da criança. A criança ama seus pais incondicionalmente. Nos 7 primeiros anos de vida. É um olhar para eles. Eles são perfeitos, eles são um tudo para mim, porque eles me garantem a vida. Lá pelos 6, 7 anos de idade, quando entra o nosso intelecto, quando o nosso sistema neurológico está amadurecido o suficiente para elaborar pensamento, para abstrair, que é quando a gente começa a pensar elaboradamente, é por isso que é a idade da alfabetização, quando a gente dá significado para as palavras, por isso para os pensamentos, nesse momento a gente começa a amar como os nossos pais. A gente ama no si, inclusive eles. E vai até a adolescência, até os 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, alguns autores dizem que a adolescência é um momento de maior visão, de claridade na nossa vida. Quando a gente olha para os nossos pais e faz, eram eles? Esses caras que eu amava apaixonadamente? Nossa, por isso que é uma fase de confronto, né? Isso. Muito confronto. Por quê? Porque você fala, é um momento onde você olha seus pais como seres humanos. Você tem uma leitura deles tão aguçada, tão perfeita, que foi treinada nos últimos 12 anos, só que agora você tem clareza. Você olha e fala, eu não vou ser igual a isso, não. Só que a sua construção neurológica já está pronta. Você já aprendeu por cópia e repetição. E aí o Bob vai dizer, mesmo que você queira se rebelar, você tem que fazer uma força, só que agora é uma força consciente, eu vou ser contra. Eu vou fazer contra. Por exemplo, meu pai era muito pobre, e aí eu juro que eu vou ser rico. E vai chegar lá no topo da montanha. Mas pagou um preço. Destruiu todos os relacionamentos, está sozinho, perdeu a família, mas está no topo da montanha, sozinho. E está contra os seus pais. Dá a casa para os pais, dizendo, tá, viu? Você não foi capaz de comprar uma casa para mim, mas eu compro para você. Mas tudo isso a gente vai fazer, ele diz, em rebelião, em conflito com os nossos pais. Só que são pontos pequenininhos que a gente consegue fazer isso. Porque as sinapses, o sistema neurológico, que é muito plural, que é muito grande, que está muito formado, inconscientemente vai trabalhar. Eu vou ser rico, né? Ou eu vou ser professor doutor, fui filha de pais analfabetos.
E aí você, professor, doutor, faço mestrado, doutorado, blá, 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 né? Vou fazer o oposto deles. Mas eu vou usar aquilo que eu aprendi deles, a cópia e a repetição, para fazer o oposto. Então, eu continuo sendo eles. É verdade. Só que pagando um preço altíssimo. O meu primeiro exercício dentro do processo Hoffman é dizer para os alunos: você não vai se a sua meta for não ser. E a meta da grande maioria das pessoas é: não quero ser. Não vou ser igual a ele. Falei, cara, isso não é meta, porque tem não. É. O nosso cérebro é assertivo, ele só aprende com o sim. Ele não aprende com o não. E o Bob Hoffman, dentro dessa teoria, ele vai criar uma teoria que ele diz isto: amar condicionalmente. Amar no si, que é o que a gente aprende com os nossos pais. Se você for tomar banho, se você obedecer, se você fizer a lição de casa, se você não bater no amiguinho, se você for legal com o seu irmão, se você der um beijinho na vovó, se você. Ele falou, acabou. É amor da condição. Amor da condição gera abandono. Porque hora você é amado, hora você não é amado. Sim. E gera a criança, quando é pequenininha, ela não tem referência. Ela absorve tudo. E ela tem uma ordem: sobreviva. Portanto, ela vai dar conta de sobreviver. E ela vai ficar muito esperta, olhando tudo ao redor dela para ver como ela sobrevive. E vai ficar de olhão em pai e mãe, porque aqueles são seus modelos, e vai dizer, eles sobreviveram. Se eles deram certo, se eu for igual, Essa linha. eu dou certo também. Só que não sabe que está fazendo isso como eu estou contando, né? Sim. É tudo inconsciente. Sim. A criança não tem nem elaboração desses pensamentos até 7 anos de idade. Depois ela também não tem, porque ela está tão viciada naquele sistema, é aquilo que é. Eu não sei você, mas eu acreditei que o mundo era muito parecido com a minha casa. Eu achei que todo mundo jantava às 6 horas da tarde, porque era como a gente jantava na minha casa. Todo mundo jantava em volta da mesa. A mesa tinha 4 pés. Para mim, o mundo inteiro era Esse é igual meu pai, minha mãe e a minha casa, porque eu não tenho referência. Só quando eu vou para a escola, quando eu começo a ler, quando eu começo a estudar, é que eu tenho história, geografia. Eu falo, tá, tem outras coisas. E mesmo assim, se eu não saio de casa emocionalmente, eu falo, a teoria, o mundo está lá fora, bem longe de mim. O Bob vai desenvolver essa teoria dizendo, nós vivemos a síndrome do amor negativo. Isto é, o amor que falta. E aí ele diz, todos vivemos. Pensa assim, todos vivem isso. Pensa se você não tem uma sensação de que você tem um potencial a ser desenvolvido e não rodou. A sensação de que você não é bom o suficiente. A preocupação com a opinião dos outros. O medo de não realizar o sonho. A força que você faz para as coisas darem certo. A sensação de insegurança e de incapacidade que você vive. Não tem um ser humano que não viveu nada disso, né? E que não vive isso. Então ele diz, essa é a síndrome, um conjunto de sintomas que te contam que faltou amor. Essa é a teoria dele. Aí ele diz, não adianta saber disso. Precisa aprender como sai disso. Precisa ter cura. Isso já é o óbvio, né? Vamos dizer. Todo mundo vive. Eu já sei. Como que eu acerto isso? E aí, então, é nesse momento que ele desenvolve o processo Hoffman. Uma metodologia que hoje tem 7 dias de duração. Acontece em grupo, mas é totalmente individual. Você não precisa compartilhar nada, né? Não é uma terapia em grupo, né? Sim. Você não precisa contar nada. Não é a terapia da fala. É uma terapia de técnicas.
São 7 dias onde você entrega seu celular, seu computador, seu iPad, iPod, qualquer coisa que você tenha. Olhar para dentro. Não pode se comunicar com ninguém. Você fala para o mundo, Espera um para aí que eu já volto, né? Daqui uma semana eu volto. Você só convive com aquelas pessoas. É um grupo entre 20 e 40 pessoas, de uma riqueza, porque é todo mundo igual. Eu brinco com os alunos dizendo, gente, relaxa, nós somos batata do mesmo saco. É todo mundo igual. Se eu vivi, vocês viveram a mesma coisa. Eu vivi no pé no chão, você viveu com lantejola, mas tá tudo igual. E aí essas histórias se complementam lá. O trabalho é feito no grupão, depois num grupinho, individual, no grupinho, no grupão. É muito inteligente, muito inteligente. É um processo. Então, ele tem começo, meio. O curso tem fim, mas o processo nunca mais tem fim. Eu brinco com eles que o processo dá consciência. E consciência é aquele furinho naquela camiseta que a gente adora, que começa bem pequenininho e que dali a pouco é um baita de um furão e daí você não consegue mais usar a camiseta, né? Isso é consciência. Depois que fura, não volta nunca mais. Sim. Você pode ampliar consciência mais rápido ou menos rápido, mas você vai sempre ampliar consciência. Quando você descobre a raiz, aí é uma amplitude de consciência tão extraordinária que a pessoa olha para ela de um outro ponto de vista. Era muito desconhecido, né, para a pessoa essa capacidade. Né? Porque a criança, porque é abandonada, hoje as neurociências, elas definem 5 dores infantis. Elas já mapearam 5 dores. O Bob falava só do abandono. As neurociências já disseram que é toda criança no mundo, do Polo Norte ao Polo Sul. Não tem... ela vai dizer da rejeição. Eu vou anotando, que eu sou aluno aqui. A neurociência fala da rejeição. A rejeição, via de regra, acontece na barriga. É a criança que foi gerada sem querer. Às vezes dentro de um casamento, mas fora da hora. Por exemplo, sabe as raspas de tacho? Aquele caçula 10 anos depois, que nem estava sendo esperado, de repente aparece. O terceiro filho, às vezes, é isso. Sim. O casal, já tinha um casal, já estava ótimo, e de repente aparece o terceiro filho. Tem essa sensação de rejeição. A criança que é muito esperada por um sexo, então a família toda espera um menino, ou a família toda espera uma menina. O segundo filho acontece demais isso, então já tem um menino na família e nasce o segundo menino. Nossa, ele foi tão esperado como uma menina, e aí ele nasce com o mesmo sexo. Eu falei, tá. E hoje muito mais potente isso, né? Com o chá revelação, você cria toda aquela expectativa. E isso causa, como a gente já sabe que na barriga a criança já está sentindo tudo, ela já se sente rejeitada e um erro lá na barriga. Ela não vai conseguir consertar o sexo dela. Portanto, ela sabe que quando ela nascer, ela já não vai atender as expectativas. E tudo que criança quer é atender as expectativas dos pais. É que elas são tão altas, porque a gente espera que a criança seja perfeita, né? Sim. Nós não somos, mas a criança tem que ser. Ela nunca vai conseguir atender. Nessa visão, né, de que ela não já errou, ela tem a dor da rejeição. O abandono, para os neurocientistas, eles dizem, o abandono eu já te quis, mas não te quero mais. É diferente da rejeição. A rejeição é não te quero. Perfeito. O abandono não, vem, e aí normalmente o abandono acontece depois que saiu da barriga. Sim. Porque eu já te quis. Vai ser essa quebra das expectativas, tudo que a gente falou, né? Eu já acertei, você é do sexo certo, eu quis, eu planejei, blá, 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 mas não atendeu as expectativas. Eles vão dizer que a criança vive a dor da manipulação. Sabe aquela coisa de você ser manipulado para... Eu não
quero ir na vovó, e na vovó é muito chato. Não, mas se você for na vovó, quando a gente voltar, o papai passa naquela padaria e compra aquele sorvete. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então, essa é a dor da manipulação. A dor da humilhação. Criança ser chamada a atenção na frente dos outros. E acho que não teve um pai e uma mãe que não deu bronca. Dá bronca no irmão, dá bronca em você na frente do seu irmão. Já é humilhação. Qual que é essa dor? Humilhação? Humilhação. Humilhação. Por quê? O irmão não levou bronca e você levou, né? Já Sim. tá dizendo que você é pior que ele. Começa o senso comparativo. Isso. E a dor da traição. Ele vai dizer que tem duas traições. A traição que a criança aprende porque os pais se traíram. Tá. Então, sexualmente, né? Sim. Um pai sai de casa, tem uma amante ou vice-versa. Mas existe a dor da traição da criança dizer: eu fui, querida, Tá. eu tô aqui, eu sou uma fonte inesgotável de amor e vocês não me veem. Essa é a maior traição que a criança sente. Todas essas dores vão fazer que ele não acredite no amor incondicional. Ele vai aprender a amar na condição. Talvez por isso que óbvio, né? É muito complexo esse assunto, mas por isso que a criação, né? O ser humano, ele começa a buscar tanto nas religiões uma explicação para uma ausência, né? Para uma falta. E aí começa essa loucura de, uma busca. Isso. Aí eu começo a reproduzir um Deus que é o Deus que eu gostaria. É o Deus do pai. É o pai isso. que faltou. Então, é o pai que vai me proteger, é o pai que vai me amar, é o pai que vai me acolher, é o pai que vai me perdoar 100% das vezes. É o pai que eu vou amar e louvar, Sim. porque é o pai que eu gostaria de ter tido. E Elô, por que uma pergunta, talvez ela é muito filosófica, mas se eu não me engano, dentro dos seres vivos, né? O ser humano, né, o Homo sapiens, a nossa formação, é o que mais tem tempo de dependência dos pais, né? Do que os outros. É a seres maior vivos. infância. A maior infância, isso. Dentro desse contexto todo que a gente está conversando, por que você acha que temos essa condição de maior tempo de dependência? Porque se a gente sofrer um abandono de fato literal, a gente não sobrevive, Não. né? A nossa espécie. Não. Por que você acha que tem esse tempo maior do que as outras espécies, por exemplo? Porque vai ser muito Deus aqui, né? Complexo, Não faço a filósofo. menor ideia por que Deus fez isso, né? Não faço a menor ideia do que estava na cabeça dele. Mas que ele fez, né? Tá aí. O que a gente sabe, o que nos diferencia dos mamíferos é a linguagem. A linguagem nos diferencia do mamífero. Porque falaram conosco, falaram para nós e falaram de nós, nós viramos humanos. Então, o que é linguagem? Linguagem é dar significado às palavras. Então, o único mamífero, né? Porque eu estou falando do mamífero porque os outros nem sangue quente, né? Sim, Já é sim, uma sim. evolução de espécie, né? O único mamífero que dá significado às palavras é o ser humano. Portanto, nós somos o único que ama. Quando a gente fala do amor do cachorro, o amor do gato, eles desenvolvem afeto. Para amar, você precisa de linguagem. Você precisa dar significado à palavra amor. Nossa, isso é muito Eu é que digo que a minha cachorra me ama. Sou eu que digo, perfeito. não é ela. Ela não dá esse significado. Né? Ela tem troca de afeto. Por quê? Porque eu a alimento, porque eu cuido, porque ela dorme comigo, que ela... Dá carinho. Mas não é amor. Amor independe disso. E amor é linguagem. Então, isso já há muitos estudos, né? Já aquela história do Mowgli, é verdade, né? Do menino lobo, crianças que foram criadas por animais, lá na década de 60, quando destruíram as florestas nos Estados Unidos, se encontraram 3, 4, 5 crianças Nossa. nas florestas criadas, uma inclusive criada por galinha. Nossa. Criada por lobo, criadas por ursos.
e elas nunca conseguem virar humanas, Caramba. porque não falaram com ela. Então, elas têm o corpo do humano, né? Mas elas não desenvolvem a linguagem. Então, tem aí o Kappa House, né? Que foi até um filme, é super famoso. Foi um menino que foi criado por lobos. Então, essa história do Mowgli é verdade. Ele sobrevive, mas ele não vira humano. Nós só viramos humanos porque conversaram com a gente. Nossa, interessante. Porque, mamãe, filhinho da mamãe, ai, que belezinha. Foi Muito bem. significando, né, sua Foi existência. dando a palavra, junto com a entonação, foi dando o significado. Então, a minha cachorra, se eu disser para ela, mas você é muito feia, ela vai achar que feio é legal, porque ela vai se conectar ao meu tom, ao Tá. meu sorriso, à minha expressão e não à palavra. Então, para ela, se eu chamar ela de feia, para ela já se enfia em qualquer lugar. Por quê? Porque ela, desde pequenininha, eu dizia, sua feia, não pode fazer isso. Não é o feio que ela entende. Perfeito. É o tom da voz. Ela viu que eu fiquei brava. Então, se eu disser assim, ai, a Deus é muito feia, ela já se encolhe. Ela entende o que é feia. Não. Ela associou feia à mamãe brava. Perfeito. A criança não. A criança começa a dar significado e ela entende o que é feio e entende o que é bonito, graças aos pais, aos seus cuidadores. Nossa. Porque falaram, Sim. né? E ela vai juntando, por isso que nós somos alfabetizados. E por isso nós temos amor. Então, eu fico entendendo e penso, embora não faça a menor ideia de como foi isso, penso que para que a gente possa construir essa humanidade, a gente precisa de uma infância maior. Muito bom. Porque a nossa neurologia é muito mais complicada, as conexões neurais, elas demoram para ser instaladas, a tal das sinapses precisa de bastante repetição para aprender, e a gente então demora para ir entendendo e para ir aprendendo tudo o que acontece. Então, por que foi isso? Eu fico pensando que é porque nós somos hoje o animal, né, que tem mais condições hoje no planeta Terra. Sim. Nós somos o animal que não está em extinção. Né? Nós somos o animal que reproduz em cativeiro. Mesmo não sendo mais forte. Isso. Nós dominamos o mundo. Então, porque temos essa característica, nós precisamos de uma infância mais longa. Na verdade, eu acredito mesmo que quem nos dirige é o amor. Nós só não temos consciência disso, mas ele está aí dentro. Então, quem me mobiliza é meu amor. A criança, porque ela não é vista, ela desenvolve a dor do abandono. Na dor do abandono, ela vai ficar com muita raiva dos pais, porque ela foi abandonada. E ela vai construir uma personalidade de raiva. Ela esconde a capacidade de amar, porque amar é a maior fria. Porque quando eu estou amando, aberto, entregue, feliz, eles não me veem, eles me dão bronca, eles não me reconhecem. Esses caras... Então, ao invés de amá-los, eu vou ficar com raiva, vou esconder a minha capacidade de amar e vou para a minha vida adulta com raiva da minha infância. E dizendo, eu não vou fazer isso. Que é o maior erro, né, que a gente comete da infância. Nós vamos para a vida adulta com o objetivo de não ser. Deus me livre, eu não quero ser igual a minha mãe de jeito nenhum. Eu não quero ser igual ao meu pai nunca. Nossa, a minha avó, não, nunca vou ser igual a ela. E aí, isso passa a ser objetivo de vida. Eu falo, gente, por isso que dá tudo errado, né? Porque como que eu vou... Imagina se construir uma casa, você só sabe como ela não vai ser. Isso, exatamente Você isso. não vai construir nada. Que é isso. E como o Bob Hoffman diz, que a síndrome do amor negativo, a falta
de amor incondicional fez com que a gente acreditasse que não era bom o suficiente. E é uma crença incontestável. Eu não ponho na minha vida. Isso aí é assim. Eu nunca paro para. Eu posso aprender outras coisas e continuo guardando essa. Porque essa eu nunca ponho na mesa. Porque é minha. Eu não vou nem contar para as pessoas que eu não me sinto bom o suficiente. Eu não vou nem expor que eu estou inseguro. Eu não vou, eu que sei. Senão, de novo, eu não vou atender as expectativas. Né? De novo. E aí eu fico com muito medo da opinião dos outros. Né? Eu fico, nossa, eu preciso me comportar. E aí em determinados momentos, eu entro num lugar e me sinto uma barata tonta ali, né? Porque eu falo, meu Deus, tá todo mundo olhando para mim, o que que eu vou fazer, o que que eu sou, o que que... Em outros lugares, eu sou a dona da cocada, né? Eu sou a rainha da cocada ali, mando em todo mundo. Falo, por quê? Porque eu tô mais segura. Isso é uma instabilidade terrível. E a gente vai crescer com isso. O nosso sistema neurológico está assim. E nós vivemos com muita raiva. E é feio sentir raiva, é proibido sentir raiva. Não pode sentir raiva, é isso que a gente aprende na infância. Só que o que eu faço com a raiva que eu estou sentindo? E aí o que eu faço? Eu jogo essa raiva em cima das pessoas que eu amo. Porque ciclo, a né? intimidade... Porque como a condição. minha mãe ficava com raiva e me batia, o meu pai ficava com raiva e batia na mesa. Então é assim, quando eu amo, eu demonstro a minha raiva, e quando eu tô porta fora, eu sou hipócrita. Eu disfarço, igual meu pai e minha mãe. Eu faço igualzinho. Só que eu continuo com a crença de que eu não sou boa o suficiente e desejando não ser igual a eles. A vida fica muito pesada, porque eu tenho que fazer muita força. Eu tenho que ir contra aquilo que eu aprendi, que está funcionando compulsivo e automaticamente. Porque quando a gente vai para a vida adulta, aquilo que a gente aprendeu nos 12 anos vai para o inconsciente. Nós temos uma mente não consciente que vai dirigir a nossa vida sem a gente saber. Por isso que no processo o que eu digo é, o que você ganha aqui é 0,1% de consciência. Isso já é o suficiente para você nunca mais ser o mesmo. Você vai olhar para a sua vida de outro ponto de vista. Acredito até que tem muitas pessoas que talvez descubram lá que existe uma consciência. Né? Às vezes nem tem noção desse oceano. Elas descobrem, muitas vezes, a inteligência espiritual delas. Que elas não têm acesso. Se você não tem acesso à sua inteligência espiritual, como você se conecta? Daquele jeito. Aquele jeito bruto de ser. Você se conecta com a tua cabeça. Portanto, você pensa amor. Sabe? Você ama por quê? Não é porque você ama. Eu amo você porque você é bonito, tem dinheiro, é bacana, me trata bem. É por isso que eu te amo. Não, é o contrário. Eu te trato bem, eu quero viver com você porque eu te amo. Só que a gente começou a amar com a cabeça. Como fechou o coração, a gente colocou uma placa de aço aqui. Amar é perigoso. É o que a gente aprende na infância. Então eu não vou mais amar. Melhor não. E aí eu vou amar com a cabeça. Eu vou ser com a cabeça. Eu vou construir com a cabeça. Que é o que a gente hoje faz ainda. Embora eu fale constantemente das 4 inteligências e as pessoas dizem, é mesmo. Tá tudo gravado aqui. A mente não consciente vai continuar fazendo compulsivo e automaticamente. Quando você vê, você já fez. Sim. Quando você vê, você já teve raiva. Quando você vê, você já está elaborando um projeto de vingança. Quando você vê, você já quer que o cara se estrepe. E tudo isso a gente aprendeu na infância. A gente desenvolveu tudo isso na infância. Tem um estudo, Elô, que eu estava vendo uma vez de que a criança, até um determinado tempo,
ela ainda não tem consciência de si, então ela se enxerga no outro, né? Na maioria das vezes é na mãe, né? E aí, casando com o que você trouxe sobre a diferença de seres humanos, né? Que é o dar significado, cara, a gente abre um leque assim, porque se a criança, né, ela não tem consciência de si ainda, né? Até no estudo que eu vi, eles colocavam a criança no espelho. E aí a criança achava que o espelho não era ela. Era outra Era pessoa. outra pessoa. Porque ela ainda não sabe, não tem noção Que ela que ela é um ser humano, que ela existe, Isso. o que é existir, né? E aí começa a vir todos esses significados que a gente está falando, né? E com quem ela aprende? Com as figuras ali de De criação, pai, autoridade. mãe. Então, embora os nossos 12 anos, tudo que nos aconteceu influencia, se eu aprendi a ler e escrever num grupo escolar, eu sou de um jeito. Se eu aprendo na melhor escola da cidade, eu sou de outro. Né? Eu aprendi a mesma coisa, mas o meio é muito louco, porque 30% da gente é genético. A influência, a carga genética que eu recebi dos meus pais, essa eu não consigo mexer. Sim. 30% de mim. Então, não adianta falar para eu quero ter o olho marrom. Sim. Eu nasci com ele azul. Eu não consigo ser de outra forma, porque é genético. Mas 70% é ambiente. Então, se os meus 12 anos são decisivos na formação de quem eu vou ser, na minha personalidade, tudo que aconteceu nesses 12 anos me influenciaram. Mas quem são as figuras de autoridade? Meu pai e minha mãe. Às vezes, a gente chama lá de pais substitutos. Às vezes, nesse pai e mãe, entra uma avó importante, um avô importante, um tio, às vezes uma babá é uma figura de autoridade. Eu vou copiá-los, porque tudo me impacta, mas quem eu tenho que seguir são as autoridades. E as autoridades são meus pais. Por isso, eu vou copiá-los. O Bob arriscava dizer que eu olho para o meu pai, 100% dele eu coloco em 50% de mim. Eu olho para minha mãe e 100% dela eu coloco em outros 50%. E quando eu vou para a vida adulta, eu faço um mix dos dois. Ora eu me comporto como um, ora eu me comporto como outro. Dependendo das circunstâncias, eu sou minha mãe e dependendo das circunstâncias, eu sou meu pai. Então, por quê? Porque esse é meu falso eu. É isso que eu sou. Foi isso que eu aprendi a ser. Sim. Claro que eu copio todo o bem e todo o mal. Claro. Porque eu não tenho critério nenhum de julgamento. Então, os valores, aquelas coisas bacanas. A minha mãe era uma mulher carinhosa, ela pegava a gente no colo. Meu pai não, meu pai era não me toques, mas a minha mãe pegava. Então, eu aprendo a pegar meus filhos no colo. Eu sou uma pessoa que abraça. Eu aprendi com a minha mãe. Mas a minha mãe era uma alemã fria, brava, dura. Ela tem os dois lados. Eu aprendo o bem e o mal. E estão aqui. Então, quando que eu sou carinhosa, quando eu sou dura. O meu pai era um histérico, um violento. A minha mãe era centrada, era aquela dura, mas firme. O meu pai não, era o que fazia escândalo, dramático, né? Ora eu sou dramática como ele, ora eu sou o centramento frio, indiferente da minha mãe. Porque tá tudo aqui em mim. Sim. Né? Olha, como que surge em você esse desejo pelo desenvolvimento humano, pelas perguntas, por evoluir? Como que surge isso? Como que foi essa jornada? Olha, começa lá na minha casa, né? De infância. Eu fui como dizia meu pai, a maçã podre da caixa. Então, eu dei muito trabalho. Muito trabalho. E de 4 filhos, eu fui a que mais apanhou. Eu estava sempre na berlinda. Mas eu me punha na berlinda, lógico. Sim. Eu tenho uma irmã, a mais velha, que era a filha perfeita. E ela, tadinha, ela fazia um esforço para atender aquela expectativa. Ela faz até hoje. Ela faz até hoje. Minha mãe tem 94 anos, está meio atrapalhadinha das ideias. A minha irmã tem 70. E a minha irmã fala assim, quando que a gente vai saber se a gente vai internar a mamãe ou não? Quando ela esqueceu o número do meu telefone. Porque para minha mãe hoje só existe a Selma.
Hoje ela tá Meu atrapalhadinha. Deus. Mas na infância também Sim. já era assim. Então, eu não conseguia concorrer com a minha irmã. Era minha irmã, eu, era minha irmã, meu irmão, eu e o outro irmão. O caçula, ele era o caçula. Ele era o doentinho, ele era o dodói, né? Ele era o coitadinho. A minha irmã era perfeita. E aí eu ficava no sanduíche junto com o meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho, muito inteligente. Ele é um engenheiro eletroeletrônico Que legal. com 5 livros, PhD, o cara é fera. E ele já mostrava essa inteligência. Sim. Eu tava lá meio assim, meio perdida naquele lugar ali, né? E eu comecei a mentir. Quer dizer, na realidade, eu contava histórias, eu não estava mentindo. Porque Essa é uma boa saída, essa. o, Mãe, tá vendo? Eu contava histórias, mãe. o meu pai era um tiranossauro, né? Era um homem bravíssimo. Mas ele era um contador de histórias. Isso daí você pegou. Eu fui ser contadora de histórias igual a ele, só que era tudo mentira, né? Mas meu pai também era mentiroso, né? Então. Desse ponto de vista, ele era mentiroso. Mas eles não diziam que era uma história, porque eu contava para os outros. Eles falavam que era mentira. E o meu pai falava assim, ele tinha muito medo, ele dizia assim, quem mente vira bandido. Você vai virar bandida. Então, eu tive uma infância muito tumultuada. Os meus pais não se davam bem. Eles eram 2 titãs. 2 pessoas muito fortes. E era uma... Eles são alemães? Não, meu pai é português. O Nossa. dramático era português. Devia ser uma gritaria. A minha mãe era muito brava. Eram 2 titãs. E que nunca se deram bem. A gente vivia pisando em ovos. Então, foi uma infância, assim, maravilhosa, mas cheia de mais ou menos. Turbulência. E eu, muito acusada, né? Eu estava na berlinda sempre. E eu não me fazia de rogada, eu aprontava mesmo, né? Eu fazia tudo e mais um pouco. Porque era o jeito Meu de eu... Deus, não dá pra imaginar, né? Gente, vocês não podem Não dá pra imaginar imaginar. mesmo. Porque era o jeito de eu ganhar da minha irmã. Eu tinha mais atenção Sim. do que a minha irmã. Imagina você, meu pai chegava em casa, a minha mãe que decidia em quem iria dar bronca, né? Porque dependendo do filho que ela falava mal, o jantar era bronca, era essa bronca. Pra quem ia ser a bronca. Isso. Era eu e o Maurício, eram os 2 ali do meio, né? Sempre, ele. Mas era muito mais eu. E aí, o meu pai ficava tão nervoso, ele mandava os 3 irem dormir. E ficava só comigo. Eu ia mentir amanhã também, porque eu queria aquilo de novo. Só que eu não Agora é meu sabia. momento. Eu não sabia que eu estava fazendo isso, né? Sim. Então, teve pimenta, eu tive que comer pimenta, comer sabão. Nossa. Olha, foi um... E logo assim, aí era uma infância doída. Principalmente porque eu era pior. É muito ruim ser a pior. A minha autoestima era lá no pé. E eu era muito bonita. Era loirinha de olho azul. Todo mundo falava. E você? Porque você? E eu falava, nossa, se eles descobrirem quem eu sou. E a minha mãe, mesmo meu pai, quando descobriam que eu estava... E eu era muito social, muito alegre, muito dada, assim. Eu estava sempre para fora. Pessoas nisso, né? Eles iam lá para detonar a minha imagem. Que quando eles viam que eu estava feliz e alguém estava falando bem de mim... Deixa eu contar umas verdades aqui, né? Aquela coisa. A minha mãe ia lá para falar, sabe que a Heloísa mente? Ai. Ou então meu pai, que vinha para me dar uma bronca de nada, assim. A bronca caía na minha cabeça e eu estava no meio dos amigos. Era bem... a dor da humilhação. Foi fantástico. Porque, claro, eles queriam me consertar. Sim. E eles tinham muito medo que eu não consertasse e fosse pro mundo daquele jeito. E todo mundo gostando de mim. E todo mundo falou, pronto, agora ela vai virar bandida. Porque ela vai achar que esse jeito dela é o jeito certo. Então, nossa, eles me castraram, me proibiram. E eu lutando. Eu não deixei de... Mas foi uma adolescência mais penosa. Sim. Então, o meu primeiro curso de autoconhecimento, eu tinha 18 anos. Nossa. Porque eu queria sair desse lugar. Quando eu cresci, enquanto criança eu não sabia. Sim. Eu me pus nesse lugar para ter atenção. É melhor atenção negativa do que atenção nenhuma. Só que eu posso só contar essa história agora.
Lá eu estava vivendo, eu não conseguia, nem sabia A disso. capacidade de raciocinar isso Eu não nem existia. sabia, né? Só agora com consciência que eu olho para trás e falo, caraca. Ainda brinco muito com os meus pais, brinquei com meu pai até ele morrer, dizia, você devia fazer um curso para se livrar dos filhos, porque, pelo amor de Deus, o que eu judiei, só que eu só queria atenção. E a hora que eu tinha atenção, eu queria toda a atenção. Portanto, eu fui fazendo cada vez mais. é, eu punha um contra o outro, eu não fazia lição. Olha, eles estavam sempre preocupados comigo. E quanto mais eles mostravam essa preocupação, eu fazia, yes, É isso aí. me amam, né? A preocupação é amor. Os meus filhos me deram bastante trabalho, né? A começar pela Beatriz, que é deficiente mental. Então, todos eles, os 4, me deram bastante trabalho. Depois, quando eu ia reclamar alguma coisa para minha mãe, reclamar assim, contando, né? Como foi sua semana? Ai, mãe, por que a B? Ai, por que a Estela? Ai, porque eu... Ai, falando deles, ela olhava bem para mim e falou assim, você merece. Para você ver o nível de criança que eu fui. Eu falei assim, você merece ter problema com seus filhos, porque ô menina que me deu problema. Ela estava sempre preocupada comigo. E os meus também me deixavam sempre preocupados, né? Sem saber o que fazer. Então era só continuação. Sim. Porque o Bob Hoffman vai dizer que o amor negativo é uma maldição. Porque ele vai de geração a geração. Tudo que você não gostou na sua infância, você vai repetir na sua vida adulta. Compulsiva e automaticamente. Você vai criar seus filhos do mesmo jeito que você foi criado. É. Vai fazer com eles a mesma coisa que eles faziam com você, sem perceber. É uma maldição, porque eles estão dentro da gente. E eu fiz isso com os meus filhos, então eu tinha a mesma preocupação que eles tinham comigo, eu tinha com eles. É uma maldição mesmo. E eles eram completamente diferentes do que eu fui, mas a preocupação era a mesma. Eu vivia o que eles viviam comigo. Então, com 18 anos, eu entendi que eu mentia para perturbá-los. Eu só estava enchendo o saco. Aí eu resolvi, falei, me dá um trabalho Teve mentir. algum momento assim que você lembra? Foi um processo dessa consciência de, olha, tem algo aqui que eu preciso resolver. Num curso eu tive uma consciência assim, de... eu não sou essa pessoa. Eu não sou má. Na realidade, eu tive uma consciência positiva ao meu respeito. Foi isso que me fez mudar. Entendi. Porque eu tinha certeza que eu era a maçã podre. Isso era inteiro. E quando eu fiz o curso, eu falei, eu sou gente boa. Pera. Então por que eu faço isso, se eu sou gente boa? Foi a minha primeira consciência, eu tinha 18 anos. Só que daí eu virei para ser muito obediente. E daí eu fui fazer o oposto, eu fui compensá-los. Eu tinha que ser espetacular, maravilhosa, bacana, né? E aí fiquei a serviço deles. O que também não foi bom. Foi o outro extremo, né? Fui para o outro extremo. De não atender a expectativa para tentar atender todas. Tudo. De qualquer forma, eu estava fora de mim. Então, antes eu estava fora de mim porque eu estava neles e depois eu estava neles, mas fora de mim também. Eu só... E eu tinha culpa. Então, eu entendi errado. Autoconhecimento tira a tua culpa. Não põe. Mas esse curso, ele não fazia a relação que o Bob faz. Tá. A sensação é que eu fazia aquilo na infância de propósito. Então, o que eu entendi? Eu, de propósito, estou perturbando meus pais. Então, eu vou parar de perturbar e, de propósito, vou ser a filha que eles queriam que eu fosse. E não é verdade, ninguém faz de propósito. Nós fomos construídos assim. Eu aprendi isso. Esse foi o meu lugar de infância. Foi assim que eu recebi amor. Volta lá para o significado, né? Isso. Foi a forma que você foi significado. Então, como o curso me dizia, muda porque você é má e não é verdade, você pode ser uma pessoa boa, eu quis ser uma pessoa boa, porque eu era má. Então, a minha autoestima não melhorou, o meu amor próprio não melhorou, eu só segui o modelo.
Sim. E aí, então, o que que era para fazer? Era para entrar no Banco do Brasil, que meu pai mandou, era para casar, era para ter filho. Esse é o modelo, né? Eu fui ser assistente social. E eu tenho certeza que eu fui ser assistente social para mostrar para eles como eu era boa, É. que tinha valido a pena a minha infância, que eu era bacana. Mas eu tinha um gênio do cão, porque tudo que eu fazia era como eles. Então eu cheguei no processo aos 34, né? Já com filho, já, né? Dos 18, ainda não era seu objetivo, por exemplo, a sua contribuição profissional para o mundo Não. não era desenvolvimento humano, você vivia outras Eu coisas. queria ser amada pela minha mãe e pelo meu pai. E aí eu fui fazer, então eu fui casar, eu fui ser funcionária do Banco do Brasil, eu fui ser assistente social, trabalhei em várias organizações de graça, à noite, sábado e domingo, 6 horas da manhã. O meu TCC foi um albergue noturno, tudo para falar para eles, viu que pessoa legal que eu sou? Eu não sei que eu estou fazendo isso. Eu estou te contando essa história depois. Mas enquanto eu estou fazendo, eu só estou trabalhando que nem uma doida, sendo muito legal. Fiquei reconhecida no terceiro setor. Mais uma tiranossaura. Eu era boa, mas com aquele gênio do meu pai e da minha mãe dentro de mim. Sem saber que eu sou assim. Mas eu virei uma filha maravilhosa para os meus pais. Nossa. Que era o que eu tinha entendido que eu tinha que fazer. E fui viver. Com a história da Beatriz, que ficou, né? Ela era uma criança normal. Certo. Com 1 ano e 8 meses, ela teve uma crise convulsiva. De lá, nós nunca mais conseguimos parar as convulsões dela. Ela vai fazer 41, ela tem convulsão até hoje. Nossa. Mas nesse primeiro... Ela entrou em estado de mal, né? Epilético, isto é, ela entrou em coma. Eu estava grávida de 7 meses, da segunda. Ficou 3 dias em coma. Quando ela voltou, ela não voltou. Ela voltou esquisita e já deficiente, mas leve. Era uma coisa esquisita. Mas ela não parava de convulsionar. A Estela nasceu, a minha segunda filha. Nesse primeiro ano de vida, Tanta coisa, hein? nesse primeiro ano de vida da Estela, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Meu Deus. E eu tinha uma bebê. Nossa. Então, eu não sabia se eu amamentava, se eu socorria quem estava convulsionando. Foi uma confusão. Eu era casada com um pediatra, um neonatalista. Então, o cara era um cientista, um professor, e que eu queria curar minha filha. Ele dizia, Lu, ela não tem cura. Eu falava, não, você que é um urubu, que não acredita que ela tem cura. Eu falei, Lu, o que aconteceu na cabeça dela não volta mais. Volta sim, porque é a minha fé. Sim. Eu fui ficando louca, né? Tentando salvar todo mundo. Era uma família muito doida. Do jeito que era na minha casa, de infância. Que doido. São dois titãs. O pai delas e eu, pessoas muito fortes, se enfrentando. As meninas no meio de tudo aquilo. Gente, eu fui fazendo uma confusão atrás da outra. Eu com um gênio, né? Era o gênio que era muito forte. Eu tinha nascido assim. Não, eu tinha copiado meu pai. Eu não tinha nascido Sim. assim, mas eu não sabia. Então, eu batia, e batia não fisicamente, mas Sim. eu era dura, grossa, estúpida, e depois morria de culpa. Eu fazia isso com todo mundo. Foi uma confusão. Até que eu cheguei num limite. E num limite, o neurologista da minha filha, a gente acabou ficando amigo, porque ela passava tão mal e eu toda hora estava lá e ele me ajudou muito, o Dr. Salomão Schwartzman, que é por quem eu tenho muita gratidão. Que legal. A vida inteira, né? São 40 anos de... Um dia ele me convidou para ser... Você não quer comandar? Você é líder, você comanda tal. Você não quer comandar uma associação de moradia de deficientes adultos? A minha filha tinha 8 anos e eu falei, puxa, acho que é a minha chance. Eu vou construir uma outra carreira e eu vou poder ficar com ela. Mas eu tinha o Banco do Brasil, que me pagava bem, que era o emprego do meu pai, que é por isso o emprego do meu marido. Ele morria de medo que eu saísse do banco.
Nessa época, você com as 2 filhas, você ainda estava no mercado do Banco do Brasil? E tudo mais? Continuei lá, eu Tinha só mais saí isso? depois do processo. Eu fiquei 20 anos no Banco do Brasil, Nossa. sem faltar um dia. Porque o pai dentro de mim, disciplinado, a mãe dentro de mim não permitia. Equilibrando os pratos todos. Todos. Bom, a hora que eu disse não para aquele projeto, a pessoa que estava lá me seduzindo, né? Não era mais o médico, mas era a responsável, tá? Me mostrando o projeto, para lá. Eu tinha que decidir, porque ou eu tinha que ser a diretora desse lugar e tinha que sair do banco, ou eu tinha que ficar no banco. E não dava tempo de eu ser. E eu abri mão e disse, eu vou ficar no banco. Que era um lugar de nada. Sim. Porque eu era escriturária, eu só cumpria a ordem, sabe? Sim. Eu fazia o que tinha que fazer. Não me encantava, não me dava significado, mas era o emprego do meu pai. E eu tinha salário, tinha seguro-saúde, enfim. Quando eu disse não para ela, uma mulher tão extraordinária, ela olhou para mim e falou assim, ah, que pena, você não vai atrás dos seus sonhos, né? Nossa. Pô. Aí esfregou assim lá dentro, né? Aquilo foi um soco no meu estômago, porque eu me dei conta que eu não tinha sonhos. Eu tinha prognóstico. Nossa. Foi tão forte aquela fala dela para mim. Ela falou com esse jeitinho ainda? Assim, Aí, lastimando. pior ainda. Lastimando. Nossa. Bom, e me deu um papel, que era a nossa despedida. Eu não ia mais voltar lá, a gente não ia mais se ver. Me deu um papel falando do processo Hoffman. Uma folhinha xerocada bem... Eu levei aquilo para casa. Eu e meu marido, a gente brigava, era uma coisa. Eu tinha separado as camas, eu tinha rasgado nossa certidão de casamento, eu tinha jogado a aliança no lixo, eu tinha feito todo o caminho para me separar, porque lembra que eu sou a dramática do meu pai, né? Então, e ele dizia, eu não posso ir embora. Porque se eu for embora, você vai matar a Beatriz. Eita. Olha para você ver o nível Sim. de entendimento e de elegância que a gente vivia. E eu dizia, cara, não dá para você ficar aqui. Porque é dissonante. Eu dizia A, ele dizia B. Ele dizia C, eu dizia D. Mas ele não ia embora. Aí um dia, na briga lá, uma semana depois ela falar isso, eu falei para ele, eu desesperada, não sabia o que fazer, falei, olha, a Edna me falou de um curso, que vai fazer bem pra gente. Mas é muito caro. Era muito caro, custava $6.000 na época. Imagina, não tinha dinheiro. Nossa. Eu era funcionária pública, ganhava bem, mas não tinha dinheiro. Não era assim. Aí ele falou assim, se você parar de me mandar embora, que eu mandava ele embora todo dia, eu pago o curso para você. Aí eu falei, bom, mas não adianta eu fazer só. Porque não sou só eu a errada aqui, não é possível. Aí virou uma outra briga, tá brincando. Aí ele falou assim, tá bom, então você faz agora. Isso era abril. O próximo grupo era em maio. Você pode ir em maio e eu vou em julho, que é quando eu consigo ir. O processo, ele caminha pelas expressões da sua emoção. Ele autoriza a criança a viver todas as emoções da infância que ela não pôde. Portanto, ela vai sentir medo, ela vai sentir dor, ela vai sentir culpa, ela vai se sentir errada, ela vai sentir raiva, tudo que ela tem direito. Ela vai sentir a autopunição lá no processo. A própria técnica te leva para esse lugar. E você vai poder expressar tudo isso. Foi o que eu fiz. Foi aí que eu voltei para minha infância para entender que eu era resultado da minha infância. E mais, que eu tinha um ser espiritual, como dizia o Bob Hoffman, que era mais do que tudo isso. Portanto, eu podia fazer uma coisa diferente com a minha vida. A hora que eu autorizo a minha criança a se expressar, nossa, eu tirei toneladas de peso nas minhas costas.
Porque lembra, eu sou a ruim. É. Aquela que merece apanhar. Aquela que está sempre na berlinda. Aquela que apontam. Então, a minha vida era ruim e era o que eu merecia. E a minha mãe dizia isso, que eu merecia mesmo. Na vida adulta, ela me Sim. dizia. Então, a hora que eu pude... E aí, ele caminha para um lugar de compreensão dessa infância, de compaixão, de perdão Esse que você fez já e de foi, amor. já foi o Hoffman. Com 34 anos. A hora que eu pude olhar para minha infância, olhar para os meus pais e ver que eles só estavam me amando do jeito que foi possível, do jeito que eles aprenderam e que não era uma proposta intelectual. Eu tinha entendido aquilo naquele curso aos 18, mas eu tinha entendido com muita culpa. Sim. Agora, estava todo mundo errado, mas ninguém tinha culpa. É. Ninguém sabe o que está fazendo. O Bob tem toda a razão, é uma maldição que passa de geração a geração. Eles aprenderam a ser daquele jeito. Eles acreditavam que criar filhos era daquele jeito. Eles deram o melhor para mim, tanto que eu sou essa pessoa. Sim. A hora que eu entendi isso, que eu pude perdoar a minha infância, a hora que eu pude olhar para mim e me perdoar como mãe, Nossa. tudo que eu estava fazendo era só o que eu sabia fazer. Era o melhor de mim. A hora que eu pude olhar para Beatriz e perdoá-la por ela não ser a filha que eu queria que ela fosse. A hora que eu pude aceitar que ela era um presente e não um castigo. O céu se abriu. Nossa. Eu entrei no processo uma menina má, que era o que eu tinha certeza que eu era. Eu saí do processo uma mulher que vale a pena. E eu nunca mais perdi essa mulher. Eu larguei tudo que eu fazia. Todas as associações que eu trabalhava. Eu pedi demissão do Banco do Brasil depois de 20 anos. Há 2 anos da aposentadoria. Nossa. Eu digo, isso não é meu. Não é essa a vida. Eu não estou a serviço dos meus pais. Eu estou a meu serviço. A vida é minha. A responsabilidade dessa vida é minha. A responsabilidade de ser feliz é minha. A responsabilidade de dizer sim para minha vida é minha. Começou a construir os sims, né? Isso. Aí eu parei tudo que eu fazia, voltei lá para o processo Hoffman e falei para Marisa Tami, eu quero ficar aqui. E aí ela disse, eu não tenho lugar para você. Aí ela tinha uma mesinha de escritório assim, vazia, né? Porque eu estava toda hora lá. Eu falei, essa mesa não está vazia? Tá. Eu posso ficar sentada nela? Pode. Ela falou, daqui uma semana essa mulher não está mais aqui, né? Eu trabalhei para ela 1 ano e meio. Meu Deus. Sem nenhuma remuneração. Eu aprendi tudo. 1 ano e meio depois, ela estava na minha mão. Eu sabia tudo, fazia agenda, eu ia nas palestras, eu fazia tudo na vida dela. Ela não sabia, ela respirava e eu falava, oi? Era a água, era o café, era o almoço, era a palestra, era a viagem, era a passagem, era o processo, era o aluno, tudo. Agora eu sou importante ali. Aí 1 ano e meio depois ela falou assim, quanto você quer ganhar? Fiz bingo, agora sim. E aí ela me contratou como gerente da empresa dela. Eu passei aí oficialmente a ser o braço direito dela, porque eu já era, mas era... Não, eu chegava antes, eu saía depois, eu era a primeira a chegar na empresa, a última a sair, eu que fechava o portão. Tava tudo na minha mão. Eu fui aprendendo com as profissionais que trabalhavam lá, fui fazendo... Esse é o processo seletivo mais diferente da história. Chegou lá e sentou na mesa. E comecei a trabalhar. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Como faz aquilo outro? Pronto.
Mas olha, você tem esse de dinheiro, isso aqui no investimento, isso aqui você pode gastar, isso aqui você não pode, isso aqui não sei o quê, isso aqui. Você precisa de tantos alunos, você precisa de tudo. Aí ela falou, bom, agora eu vou ter que te remunerar pelo que você está fazendo, porque é demais. Eu falei, é verdade. Porque ela dizia, você não tem perfil para trabalhar comigo. Vou te mostrar. Sabe o que é legal, Elô? Hoje a gente está numa fase assim, de sociedade que eu enxergo que existe muito esse desejo das pessoas. Por exemplo, essa história sua de encontrar significado para a vida e aí largar tudo, abandonar tudo e sentar na mesa lá porque é aqui que eu vou ficar e tal. E eu vejo que até pela ansiedade que a gente vive na geração, enfim, todo mundo buscando esse significado, às vezes as pessoas elas querem tomar essas atitudes, mas sem ter tido esse impacto de encontrar o vazio existencial e de repente, não, agora eu me achei. E aí continua o loop. Continua. Sai daqui, Só continua. Porque o mais importante é aquele momento que você fala, pronto, agora existe um oceano que eu nem conhecia. E é aqui que eu quero ficar. Marisa era muito brava, muito intransigente, porque ela não queria que abrissem mão da qualidade do processo. E então foi muito severa comigo. E aqui eu agradeço muito. Mas eu dizia para ela, quando ela estava bem brava, eu dizia, pode brigar. Eu não tenho para onde ir. Nossa. É aqui que eu vou ficar. E eu falo para os alunos hoje, imagina, passado 30 anos, né, um pouco mais de 30 anos, eu falo para eles, eu não tenho para onde ir. Meu Deus. O meu lugar é aqui. Que legal. Pela minha sala de aula, no processo, já passaram mais ou menos umas 22 mil pessoas. Só na minha sala, fora o que tinha da Marisa antes. Nossa. Então, é muita transformação. É assistir que o perdão é a revolução que falta. Eu até escrevi esse livro, Perdão, a Revolução que Falta. Porque foi a revolução que faltava na minha vida, poder primeiro perdoar a minha história. Tudo que aconteceu foi o que deu para acontecer. O que eu faço com ela é problema meu. O perdão acaba definitivamente com a justificativa. Não existe justificativa. Foi o que aconteceu. Ponto. O que eu vou fazer com isso? Essa é a inteligência. Essa é a sacada. É nesse lugar que eu entrei. A hora que eu compreendi que não podia ter sido diferente, ninguém sabia o que estava fazendo, tudo era amor. Eu fui super, mega, ultra power amada pelos meus pais. Meus pais são muito fortes. Então, tudo que eles fazem é muito. Eu não podia ter casado com um homem fraquinho. Tinha que ser também um outro titã. Eu tenho 4 titãs em casa. Meus filhos são muito fortes. Por quê? Porque é isso. É uma geração que vai gerando a outra. Mas eu podia parar a saga. Eu podia parar. Estava na minha mão. E não eu não saí com asa de anjo. Eu continuo tendo a programação. Eu continuo tendo os comportamentos negativos aprendidos, mas é uma escolha todo dia. Perfeito. Eu vou olhar para positividade ou vou olhar para negatividade? É uma escolha todo dia. Eu vou viver o que hoje? E não é o que eu vou fazer. É como eu vou fazer. Essa é a escolha do eu, que foi o perdão que me trouxe. Elô, perdão. Eu vi até que uma das características que você coloca ali na rede social, né? Ativista do perdão. Ativista do perdão. Eu achei lindo e eu não tenho dúvida de quem está assistindo a gente vai assistir esse vídeo. Eu posso até talvez ser ousado aqui e dizer que 100% das pessoas, acho que sim, com certeza. Começando pela gente aqui na mesa, na sala, temos questões de perdão. Sim. A resolver, sim. A compreender primeiro o que é.
Como que você, o que que você, como você define o perdão? O perdão é deixar ir. O perdão é solta. Enquanto você não soltar, você é um fantoche. A sua infância ou a pessoa que te magoou está mexendo os pauzinhos. Porque você, por exemplo, faz uma coisa muito ruim para mim. Você me magoou. Enquanto eu ficar magoada, se você foi grosso comigo, é problema seu. Se eu fico magoada, é problema meu. Hum, E se é problema meu, eu que dou conta disso. E aí o que que eu escolho? Porque enquanto eu estiver magoada com você, eu estou presa a você. Você está decidindo de uma maneira de fantoche, por isso é mexer os pauzinhos. Você está decidindo o que é que eu vou sentir. Ora, a hora que eu escolho o que eu vou sentir, eu posso dizer, o Paulo foi grosso. Ponto. Eu vou muito bem, obrigada. Isso é perdão. É deixar ir. E a nossa infância, ela está inteirinha dentro de nós neurologicamente. Não é uma coisa que a gente fala assim, tá. Os alunos falam assim, eu não me lembro nada. Mentira! A gente só esquece se tirar um pedaço do cérebro. Porque está tudo registrado, está registrado nas nossas células. O que a gente construiu, o que a gente aprendeu, o que a gente viveu, está lá. Eu faço um pacto de não lembrar. É uma escolha. E aí, lá no processo, existe um monte de técnica que você chega lá e acaba lembrando tudo. Pouco, que eu falo pra eu acredito muito que tem coisas que eu teria que lembrar, inclusive, mas às vezes ela me pergunta algumas coisas, eu falo, não lembro. Porque eu tenho muita pouca memória da infância. Isso é porque ela doeu muito. E eu tenho muito pouco. Quando a infância é gostosa, a gente lembra. Eu tenho pouco. Mas como doeu, a gente faz um pacto e diz assim, não, isso aqui eu não quero lembrar. O perdão é lembrar e não sofrer mais. Então, é poder contar a história que eu estou te contando como uma história. Ela faz parte do meu livro, está no capítulo 2, no parágrafo 2º da segunda página, está lá, é a minha história. Mas eu só me orgulho dela. É a minha história. Ela não dói mais, ela não... E aí eu não preciso mais repetir. Então fica... E não é verdade que a gente se liberta de tudo. Mas quanto a gente se liberta, quanto a gente deixa ir com o perdão, é quanto a vida anda. Então, nos últimos 30 anos, imagina, eu já fiz 5 vezes o processo, né? Fora o primeiro, esse que eu sempre conto, eu já fiz outras 5 vezes como aluna. Primeiro que a gente precisa fazer da nossa profissão lá, para ser professor do processo, para eu ser responsável por essa licença, eu preciso sentar no lugar do aluno para ver como que é, para não perder a referência. Então, eu já fiz 5 vezes. E depois, cada vez que eu faço, eu vejo pais diferentes, porque eu sou diferente. Portanto, eu tenho outras memórias. Interessante. Nós somos muito plurais. A gente tem... É muito pequeno, é uma visão muito estreita eu acreditar que 12 anos da minha infância, eu lembro de 3 situações e aquilo me definiu. Né? Então, assim, nós somos muito plurais. Nós somos muito. Então, a consciência é essa. Nós somos muito. Quando as pessoas dizem você é a imagem... é a imagem e semelhança de Deus. Você sabe o que você está falando? Você é centelha divina. Sabe o que você está falando? A gente não pode nem imaginar o tamanho de Deus. E a gente é centelha. Cara, e você acha que você é só isso? Não, é muito pouco. Então, o que a nossa programação, como disse o Bob Hoffman, faz é diminuir o nosso tamanho.
assim como a gente diminui Deus. Né? A gente traz tudo aqui para o humano, para aquilo que eu alcanço e digo que é isso. Não, é a perder de vista. Então a consciência tira o cabresto. Você enxerga, isso é o perdão. É você poder solta o que está velho e vai para o novo. Mas soltar, eu tenho até um podcast, sei lá o que eu tenho aí, um rios, talvez. É tanta coisa que eu gravo que eu não sei. É tanto nome hoje em dia, né? É que eu falo do deixa ir. Eu falo, gente, a gente está numa estrada. A gente está numa estrada. Eu estou indo em direção a. Certo? Então, eu sei que eu estou na estrada certa porque eu tenho placas e eu estou indo para lá. Quando eu estou olhando para o meu retrovisor, eu vejo o que já foi. E tudo que está acontecendo hoje vai passando. Tá. Se eu quiser chegar onde eu quero ir, o meu hoje passa e vira ontem. Eu não fico grudado na árvore que eu estou vendo aqui, né? Se o meu carro vai continuar andando, eu tenho que soltar essa árvore e dizer, nossa, ela é linda. Sim. Vocês já viram agora a quaresmeira, aquelas árvores coloridas na estrada? Tem estradas que, nossa, a gente vê um verde espetacular, mas eu não consigo segurar. Eu vou ter que deixar passar a estrada para eu poder chegar na próxima cidade. Porque a vida é um caminho, né? Isso é perdão. Deixa aí. Deixa aí, já passou. Quando você voltar para aquela estrada, as árvores não são mais as mesmas, porque elas já trocaram folhas, elas já pegaram chuva, portanto, aquilo que você viu, aquela paisagem não é mais a mesma, e você não é mais o mesmo. Por que a gente insiste em ficar segurando? Deixa aí. Então, isso é perdão. Tem até questões fisiológicas, né, Lu? Sim. Em relação ao perdão, né? Sim. E se você deixar ir, a gente fala assim, não, eu deixo ir, mas vai para onde? Olha o meu controle. No retrovisor, lá não sai do retrovisor. Mas e se eu me arrepender? Não, perdão é deixar ir. Vai para onde? Não faço a menor ideia, porque daí eu não olho mais. Foi, soltei. O que aconteceu. Agora, se eu solto, mas eu fico olhando o que eu quero dar. Sabe aquela história? Eu acho muito engraçado isso. Aquela história de doação de roupa. Eu tô limpando meu guarda-roupa e eu vou doar minhas roupas. Ai, mas eu quero doar para alguém que aproveite. Você está doando mesmo? Ou você continua querendo controlar suas roupas? A pessoa vai aproveitar de que jeito? É do seu jeito? É porque ela vai usar? É porque ela é mais pobre? Qual que é seu critério? Agora, quando você doa, doa. O que vão fazer com a sua roupa? Pode ser que ponham no... De tapete, sei lá. Pode ser que seja fogueira. Não sei. Mas você doou. Saiu de você. E é a única coisa que você pode controlar. Né? É solta. É o soltar. É solta. Então, esse é o exercício do perdão e foi assim, avassalador o que aconteceu dentro de mim. E daí o Pires foi fazer, e daí a gente recasou de novo. Aí a gente teve o Rodolfo, porque daí cabia um outro filho, era uma outra história. Aí 11 anos depois a gente adotou a Eduarda, porque ainda cabia mais alguém na nossa família. Então, foi muito o que aconteceu com o processo. Nossa. E fora isso, a oportunidade de nunca mais largar dele. Foi essa a minha escolha. Elô, pra gente ir caminhando infelizmente... vambora. pro fim dessa conversa, né? Ainda tem, enfim, espero que tenha outras oportunidades também. Sim. Mas, perdão, eu acho que uma outra característica também muito presente hoje na nossa geração é a ansiedade, é a depressão, é uma busca por propósito, que eu gosto da palavra, mas às vezes eu acho perigoso como ela foi difundida, principalmente nos últimos tempos, porque virou um pouco curtir a jornada e buscar um lugar, sendo que você chega, né? Sendo que para mim o propósito é a jornada, né? E ansiedade, depressão, todos esses aspectos,
eu acho que é uma coisa muito presente. Como que você enxerga essa questão da ansiedade, da depressão, das pessoas doentes, das pessoas com capas de herói, das pessoas tendo dificuldade de lidar com o deitar no travesseiro, sabe? O dormir, né? O pôr a cabeça, o dormir, o colocar em simetria o que eu acredito, mas o que eu não consigo viver. Que tudo isso é características do ser humano. Inclusive, eu acho que o que nos faz ser humano é olhar para uma estrada e ver que eu estou nela também, né? E como que você tem em contato mais de 20 mil pessoas, né? Você falou que já passou lá, e eu tenho certeza que grande parte com essas características. O que você diria para pessoas que agora estão vivendo nesse ambiente? Eu vou ser redundante, né? Mas falta perdão. Sim. Estar ansioso é estar muito preocupado com o futuro. Se eu estou muito preocupado com o futuro, eu não tenho presença. Eu não estou vivendo hoje. Eu estou vivendo lá. E se eu estou preocupado, a gente não fica preocupado com coisa boa, né? Eu fico preocupado com medo das coisas não darem certo. Sim. Até quando eu estou ansioso porque vou casar, ansioso porque eu vou viajar, ansioso, que é uma ansiedade boa porque eu vou fazer uma coisa boa, se eu tô ansioso é porque eu tô com algum medinho ali de que as coisas podem não dar certo. Será que eu vou saber fazer? Será que na hora? Será? Vou perder o voo, vai dar certo, vou chegar lá. Eu vou conhecer pessoas, que... Não. Meu passaporte, vai dar certo, eu vou passar, tá? Então, eu tô lá. Eu não tô aqui. E se eu tô com depressão, é que eu tô lá atrás. De novo, eu não tô aqui. Eu tô presa a uma dor que eu achei que era justo que eu ficasse presa. A depressão está sempre ligada à justiça e sempre ligada à vingança. Porque quando eu subo na pedra da justiça, alguém vai ter que pagar por isso. E aí eu fico deprimido e triste porque eu tô brigando com Deus. Porque a vida não foi do jeito que eu queria que ela fosse. Não está acontecendo tão facilmente como eu gostaria que acontecesse. Sim. Então, eu tô bravo. Se eu tô bravo com a vida, eu tô brava com Deus, que foi quem inventou esse negócio aqui. Dizem. Tem essa ainda. Dizem. Então, eu tô preso lá porque alguém vai ter que pagar essa conta. E não sou eu. Então, eu não vou viver direito. Porque se eu for feliz, como assim? Eu vou concordar que aquilo que fizeram comigo estava certo. Que essa é a ideia. Né? Eu não tenho a ideia de que solta e aquilo que fizeram comigo é problema de quem fez. Não é meu. Mas eu pego esse problema e daí eu fico triste para não soltar o outro. Depressão. Sim. Portanto, falta perdão. Futuro. Eu estou ansiosa. Falta perdão. Por quê? Porque eu não confio em mim. Se eu estou preocupado, e aí é a maior burrice, né? Porque eu estou pré-ocupada. Então, eu estou me ocupando antes do tempo. Então, eu não vivo às vezes é só português, é só ler, né? É só ler. Entender a etimologia da palavra ali. Porque assim, eu não estou vivendo hoje e me ocupando com o hoje, que é a única possibilidade que existe. Nesse instante, a única coisa que eu tenho que fazer é conversar com você. Eu não tenho mais nada para fazer. Foi isso que eu combinei. Portanto, nada do que está acontecendo ao meu redor me interessa. Sim. É presença. Agora, eu estou conversando com você pensando, nossa, mas daqui a pouco eu tenho que... Que horas será que são? Acho que já falei muito, acho que já terminou, eu deveria ter terminado. Eu não estou aqui com você. Eu só estou fazendo tipo. Então, ficar ansioso e compreender isso já te traz para o presente. Ficar deprimido e compreender isso já te traz para o presente. E aí, quando eu lido muito com esses alunos, eu falo assim, vamos lá, com honestidade, o que é que está acontecendo agora? Não, agora nada. Ah, tá, então a vida tá boa. Agora ninguém tá me magoando e agora eu não tenho que fazer nada. Tá perdendo seu tempo? Porque o único tempo que você tem é este. E agora não está acontecendo nada. Então, se eu estou triste, magoada e ferida, é porque eu estou lá.
Porque agora não tem ninguém me maltratando. Deixa pra sentir quando acontecer, né? Isso. E aí, Se eu vou acontecer, né? eu vou chegar no aeroporto, nem no avião, ou no casamento, ou na festa, nem vai acontecer tudo aquilo que eu me preocupei. Aliás, vão acontecer outras coisas, que eu nem consegui pensar, É. e perdi este meu tempo. E lá, não estou curtindo, porque eu dizia assim, ué, mas não devia estar acontecendo assim, não, mas não devia ser assim, não, mas eu pensei que seria assado. Eu já vou sem presença. Então, a consciência é o primeiro passo para uma vida boa, e ela vai me trazer a presença. Muito bom, muito bom. Mas é um processo. Sim. É um processo que tem começo, tem meio e não tem fim. Que aí tem duas perguntas que eu faço sempre no finalzinho para o convidado, e é bem legal. E antes dessas duas perguntas, para a gente encerrar, vamos para um outro extremo agora. Ansiedade, depressão e a definição de felicidade. Dessa vida boa, dessa... como que uma pessoa pode olhar para dentro de si e falar assim, eu estou feliz, eu sou feliz, o que é para você? Qual que é esse lugar de vislumbre que todo mundo deseja? Que é a pergunta de R$1 milhão, né? Ser feliz é ser orgulhoso de ser quem você é. Hoje. Hoje eu sou feliz. Muito bom, muito bom. Elô, vamos lá agora para encerrar, que aqui, ó, eu tô com meu caderninho e depois eu quero assistir umas 3 vezes esse papo aqui, para eu absorver tudo. E eu sempre faço 2 perguntas no final. Uma é, o que é ser humano para você? E a outra, já para deixar aí no pensamento, é como você se sente humana. Ser humano é a nossa melhor qualidade. É a soma de todo o bem e de todo o mal. Está dentro de mim. O mundo inteiro está dentro de mim. Eu sou ser humano. Isso é que é a humanidade. A humanidade é complexa, ela é dual. Muito Ela bom. tem o bem e o mal, o dentro e o fora, o em cima e embaixo, a direita e a esquerda. Tudo é humano. Isso é ser humano. O bem e o mal dentro de mim. Muito bom, muito bom. E a partir daí eu escolho. Mas que está em mim, tá. Muito bom. E como que você se sente humana? Fala assim, agora eu sinto que eu sou humana. É, porque eu tenho tudo isso. Porque eu tenho o direito de sentir raiva e tenho uma capacidade de amar extraordinária. O humano é dual. Ele vai no mais profundo da maldade. Ele é capaz de ser muito mal. E ele tem a conexão com Deus. Ele tem um brilho, tem uma luz, ele tem uma... que é Deus. Muito bom. Então, esses extremos, para mim, encarnado aqui nesse meu corpo, é ser humano. Meu Deus, essa aí eu vou ter que ter que digerir umas 2 horinhas. Gente, estamos chegando no fim de mais um Pode Ser Humano. E se você não compartilhar esse papo aqui, eu vou ter que te perdoar, eu vou ter que entrar nesse processo para perdoar você, que não compartilhou, não curtiu, porque eu acredito que são fragmentos, fatias, né, de conhecimento que a gente tem, por exemplo, na internet sobre... Às vezes tem hora que você vai para um fragmento um pouco mais técnico, mas eu tenho uma inclinação por acreditar que não existe nada mais importante do que isso que a gente está falando aqui, sabe? Eu tenho essa inclinação. Eu sou suspeita. Não posso também, nem somos concordar. os dois. Somos os dois. Até por isso que a gente deu esse nome de Pode Ser Humano, porque para mim, tudo que vier fruto das minhas mãos, do fazer, sem o significado do ser, de quem sou eu, só são tarefas, só são fagulhas que ninguém vai nem lembrar no futuro, quando a gente partir daqui. Mas, gente, agradecer vocês. Mais um Pode Ser Humano aqui, hoje com a presença da Elô. Agradecer você muito, Elô, pelo seu tempo. Eu sei que é complexo, né? Ajustar tudo, agenda, enfim. Mas agradecer demais de coração. Você não sabe quão importante foi o sim
de você vir aqui por um projeto que você nem me perguntou, né? Ai, que momento tá? Você me perguntou agora. Como que tá? Eu falei assim, ó, começamos agora. E você já veio logo no início de projeto, assim, então a gente fica muito feliz e eu senti muita humanidade desse aceite seu aqui, tá bom? Agradecer muito você. E para você que nos ouve, acompanha aqui o nosso podcast. De novo, lembrando, para eu poder não precisar te perdoar, compartilhe agora esse papo. E um grande abraço. E lembre-se, nunca se esqueça, não há problema nenhum e você pode ser humano. Valeu, gente. Um abraço.